Quarta-feira, Lu Pratos convida o seu podcast com mulheres empreendedoras, empresárias, inspiradoras e histórias reais. Os nossos últimos episódios, eu convido você para assistir. Sabe por quê? Lá tem como você fazer R$ 2.500 vendendo produtos Mary Kay. Lá tem Seu Batom Te Dá Isso. Tem aqui Dona Baunilha. A Dani veio contar uma história para você de como que é o atendimento ao cliente, como que você se conecta e como você traz experiência, porque hoje o seu cliente quer experiência. E hoje, aqui, agora, eu tenho uma convidada falando de um assunto muito legal. Inglês. Já ouviu falar de inglês? Mas um inglês diferente. Mas antes de apresentá-la, eu vou trazer o quê? Vou trazer o nosso patrocinador, Levi da Mata Esportes. É uma assessoria esportiva para bike e para corrida. Ele também traz para você aqui um acompanhamento para os seus eventos esportivos. Ele tem aulas para crianças, voltado aqui para bike. Ele tem o Bike Fit profissional, que você que tem a sua bicicleta e gosta de ter a sua corrida, precisa de um Bike Fit profissional. E essas aulas de bike para criança, minha amiga, é maravilhosa. O seu filho, aquele que está tentando tirar a rodinha da bicicleta, vai conseguir em apenas uma aula, porque os meus fizeram isso. Então, quer saber um pouquinho mais sobre Levi da Mata? Você vai clicar aqui no @, deixar no comentário que a gente vai mandar para você o link. Vamos lá? Aline Medeiros, seja bem-vinda ao Lu Pratos Convida. Oi, Lu, tudo bem? Eu tô ótima, e você, tá bem? Tudo bom. Pronta para essa conversa? Sim, um pouquinho nervosa, né? Como sempre. Normal. Me conta, quem é a Aline? O que a Aline faz? Eu falei aqui que o nosso assunto era sobre o inglês, mas eu sei que o inglês que a Aline ensina é o inglês estratégico. Me conta mais. Tá. Bom, primeiro eu tô um pouquinho nervosa porque eu te conheci pelo podcast, né? Adorei. Que eu fui acompanhando o podcast até que eu cheguei e entrei em contato com você. Então, estar aqui é, assim, um movimento pra frente, com certeza. Eu te assisti e agora eu tô aqui com você. Então, isso eu acho que é o mais bacana. Cuidado com o que você pede que eu realizo, viu? Tem muita coisa pra pedir. Bom, mas vamos lá, então. Eu sou a Aline Medeiros. Eu trabalho com o inglês para executivos, para liderança e para desenvolvimento na carreira. Ou seja, é um inglês diferente daquele do livro, daquele com historinhas, daquele que eu tenho que seguir um material, uma metodologia muito específica. Por isso, ele acaba sendo muito personalizado. Aliás, personalizado de fato, né? Porque a gente tem alguns mais personalizados, mas esse eu realmente vou, assim, na necessidade do cliente. Já trabalho com inglês, no geral, há mais de 20 anos. Comecei bem nova, mas fui desenvolvendo aí a minha própria metodologia e trabalhando com o corporativo há uns 10 anos já, principalmente, né, com o corporativo, desenvolvendo essa metodologia e ajudando vários executivos já a alcançarem aí o nível mais alto do inglês e da carreira deles. Como que você conheceu o inglês? Como que o inglês apareceu na sua vida? Eu amo essa história. Eu amo essa história porque é muito inocente, né? Eu tinha lá meus 14 anos, mais ou menos. As Spice Girls estavam no auge e eu amava as músicas delas. Então, foi através de música que eu consegui desenvolver o meu inglês. Porque eu gostava muito das músicas, eu gostava muito da banda, então eu queria cantar junto. Então eu comprava o CD original, carésimo na época, né? Porque vinha um encarte com as letras. E aí eu aprendi a cantar tudo. Mas eu não sabia o que eu estava cantando. E eu não me conformei com isso. Eu falei, não faz sentido. Eu tô aqui cantando, não sei se eu tô falando besteira, o que eu tô falando. Então eu simplesmente comecei a traduzir tudo por conta. E eu morava numa cidade pequena, interiorana de Minas, sem internet, sem computador. Peguei um dicionário antigo, velho, que tinha e comecei a traduzir ali na raça. E me apaixonei pelo inglês. Nunca mais eu parei de estudar e de aprender o inglês. Fui desenvolvendo, até que eu comecei a trabalhar com inglês. Em escola de idiomas, substituindo professor, ajudando em laboratório. Na época tinha muito laboratório de computador, que era a novidade. Então eu comecei bem devagarinho e não parei mais, né, com relação às aulas, a desenvolver as pessoas, e então fui só crescendo.
E esse start para sair da sala de aula e vir para esse inglês estratégico para executivos aconteceu em que momento? Eu diria que não tem um momento específico, foi um desenvolvimento. Eu trabalhei durante muitos anos em escolas de franquia. E as escolas de franquia, eu falo que é muito sofrido, porque qualquer pessoa pode virar professor, você vai, mora lá fora um pouquinho, de repente você vem, vai dar aula de inglês, então não tem muito valor. Você tem um material para seguir, você vai seguir, você é treinado em cima daquele material, então você não desenvolve muito, você vai em cima daquilo. E eu era muito insatisfeita com isso, né? Mas era o que pagava minhas contas, então vamos lá, era o que eu sabia fazer, era a habilidade que eu tinha, o inglês. Eu comecei, então, a ter contato com pessoas do corporativo, porque o meu irmão está no corporativo. Então, ele começou a indicar meu nome para quem precisava do inglês. Olha. Para a empresa, para o trabalho. E aí, eu comecei, então, a fazer um trabalho paralelo com essas pessoas, bem numa forma básica. Mas nesse trabalho, nesse contato com essas pessoas e fora das escolas, que eu não tinha obrigação de seguir aquela metodologia específica, eu consegui ir além, eu consegui, inclusive, entender a necessidade que eles têm além do inglês. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam, o inglês está atrapalhando a minha promoção, está atrapalhando a minha vaga, conseguir a minha vaga, né? Eu não consigo passar pela fase do inglês, não estou conseguindo desenvolver na carreira por causa do inglês. Mas muitas vezes não era o inglês, ou não era somente o inglês. Né? Então, eu entendi essa necessidade, essa dor, e aquelas pessoas que eu já trabalhava o inglês, eu comecei a trabalhar o desenvolvimento. E eu consegui, então, entender essa lacuna que eles tinham. Naturalmente, eu comecei a preencher essa lacuna. Aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tô indo além. Olha a responsabilidade, eu tô ajudando a pessoa a pensar em decisões. Nunca mandei fazer nada, tá? Tipo, olha, segue esse caminho. Não, sempre a analisar e estudar opções. Mas era uma responsabilidade muito grande, porque é a carreira da pessoa. Então, a pessoa vinha até você com a dor de querer aprender a melhorar o inglês. Sim. Não, aprender não, né? De querer melhorar o inglês. Quando ela senta com você, você entende que ela tem um inglês legal. O que eu preciso entender aqui é o comportamento que faz com que ela tenha... Aliás, identificar o comportamento que bloqueia... Acho que é isso, né? Isso, ir além. Ir além. O usar, que é o que as pessoas... eu não consigo me comunicar, não consigo falar, Caramba, eu entendo Aline. muito, eu consigo escrever, mas não consegue falar. Por quê? Porque tem o bloqueio. Tem o famoso medo do julgamento. Que a gente traz isso não só no inglês, né, em várias áreas da vida, falar em público, falar com pessoas de cargos superiores, mas o inglês é muito especial nessa área. As pessoas, o brasileiro, ele tem um bloqueio muito grande com relação a isso, a falar em frente de outros brasileiros, a falar com pessoas que ele imagina que sabem muito mais. Tá na cabeça dele, que todo mundo sabe muito mais, porque ele não sabe. E nós temos uma dificuldade imensa com a língua portuguesa. Sim. Já não falamos muito fluentemente o português, mas as pessoas querem a fluência no inglês. E eu acho que aí vem conhecer um pouco, né, do seu trabalho, você vai para essa fluência, porque ela não precisa falar 100% no inglês, você vai ajustar a necessidade dela para aquele momento da carreira. Sim, exatamente isso. Na verdade, o que acontece? A fluência, ela é muito difícil de ser alcançada. Tá. A gente tem estudos que mostram que 20 anos atrás, 1% dos brasileiros eram fluentes em inglês. Hoje, 1% é fluente em inglês. Então, a gente não está evoluindo com a fluência. Mas você concorda comigo que, principalmente pós-pandemia, muito mais gente começou a trabalhar em contato com o inglês? Então, tem gente falando inglês por aí. Tem. Não é fluente, mas estão falando, estão se comunicando. E é aí que a gente tem que se apegar, à comunicação. A pessoa precisa entender que o falar o inglês no trabalho é ela passar a mensagem que ela precisa de maneira clara e eficiente para que a dinâmica de uma reunião, de uma apresentação, de uma negociação aconteça. Eu não preciso falar um inglês perfeito. Talvez o outro lado não seja perfeito. Ontem mesmo eu tive uma aluna que ela falou que participou de uma reunião.
E ela tá começando agora a participar de reunião, a desenvolver alguma coisa em reuniões. Ela ficou super feliz, porque ela conseguiu entender tudo e conseguiu responder. Aí ela falou assim, mas eu acho que elas estavam igual a mim. Elas estavam com medo de não entender. Ela sentiu isso do outro lado. Ou seja, não quer dizer que a outra pessoa que está lá do outro lado domina a fluência também. A pessoa está ali para negociar com você. Então, vamos negociar. O que eu tenho que passar de mensagem? Tem que estar claro. Se a pessoa entendeu, a dinâmica aconteceu, comunicação feita. E o seu papel é dar essa coragem, dar esse apoderamento para ela se comunicar melhor. Isso. O que eu trabalho? Comportamental e o emocional. O mindset da pessoa atrapalha muito nesse momento, né? A mentalidade de não é pra mim, eu não consigo, eu já tentei várias vezes, nunca consegui. E aí, assim, eu gosto de ter uma sessão estratégica com todo mundo, porque você começa muito com essa conversa. Aline, eu já tentei várias vezes, eu já fiz vários cursos. Que curso que você fez? Mais do mesmo? Você fez tudo curso que segue o materialzinho, que você vai falar o diálogo que está pronto no material, que o material fala sobre aquecimento global, mas não fala sobre a sua área, que seja o RH, que seja uma área de pesquisa, que seja a área financeira, o marketing. Então, aquele método que você está seguindo em diferentes instituições é o mesmo. Então, você está fazendo mais do mesmo. Então, o que eu trago é a oportunidade da pessoa sair disso, dessa metodologia quadradinha e pronta, e eu trago a realidade dela para as aulas. Então, se você é RH, que trabalha com recrutamento, a gente vai discutir casos de recrutamento, o que está acontecendo, a reunião que você vai fazer, a entrevista que você vai fazer, eu vou te preparar para ela. Então, você me traz a sua necessidade e eu te preparo para exatamente o uso do idioma. Você vai entender, conseguir usar, e eu trabalho também a sua postura, essa coisa do, mas eu tenho que falar com o chefe do meu chefe. E daí? Você tem a informação que ele precisa. Por que, então, que ele é mais especial? Ai, meu Deus, e se eu errar? Não, ele está ali para te ouvir. Aquela informação é importante para ele. Eu trabalhei no começo do ano uma aluna que ela estava trabalhando numa empresa que recebe muitos russos. Ela é russa, então muitos russos estavam vindo trabalhar aqui, isso em São Paulo. E ela é benefícios, RH benefícios. E ela passou por isso. A hora que ela tinha que explicar para o russo que chegou no Brasil como que funcionavam alguns benefícios aqui no Brasil, ela travava, ela tinha que trazer a assistente dela para ajudar. Falei, não pode. Como Pelo assim? amor de Deus. Você tá trazendo a sua assistente, né? Você que tem que ir lá e desenrolar. Não precisa ser perfeito, não precisa ter fluência. Afinal de contas, inglês também não é a primeira língua deles. Então, a gente trabalhou em cima disso até o dia que ela chegou e falou, Aline, tomei coragem, fui lá e expliquei para ele o problema que ele estava, a dificuldade lá no sistema, como que ele fazia. Ficou nervosa, claro, né? Mas ela entendeu que ela consegue. Ela só precisa se preparar para aquilo. Por que eu não descobri você antes, quando eu estava lá no corporativo, no Itaú? Tinha. Né? Podia ter Me lembrei te de várias reuniões agora. Eu adoro isso. Preparar, assim. Ô, Aline, e olha que interessante. Falando dessa questão do corporativo. Hoje, o corporativo, independente do meio que ele esteja, se é o financeiro, se é o cooperativismo, se é o agro, o inglês, ele vou falar que é obrigatório. Se você quer escalar, se você quer ter um alto nível nesse segmento, você tem que ter o inglês. Gente, isso é fato. Eu perdi oportunidades por conta disso. Eu ouço muito isso. Eu perdi várias oportunidades. Ouço e muito. As oportunidades, por exemplo, é de se posicionar. A oportunidade de ir para um outro cargo. A oportunidade de você estar numa discussão e ter a confiança, né, de ler algo. Então, eu já tive reunião, por exemplo, que estava lá o PowerPoint, eu sabia o que estava lá, porque eu entendia, só que eu não queria falar. Medo de errar. O medo de errar. Eu passei por isso. Eu sou a prova viva, exatamente, da dor. Uhum. Da dor. E eu sei o quanto que você consegue encurtar esse caminho.
Isso. É impressionante. Você falando, me vem várias lembranças aqui. É exatamente esse o trabalho, Lu. E assim, tem muita gente nesse momento. Porque, como eu disse, as pessoas não estão se preparando muito com o inglês, né? E aí, as oportunidades batem, de repente. Né? Às vezes não é aquela coisa de eu sei que eu vou conseguir chegar naquela vaga que vai precisar do inglês. Não, de repente você está fazendo um trabalho tão bom aqui que alguém percebe de lá e te chama, mas aqui você precisa do inglês. Então bate de repente. E aí a necessidade desespera a pessoa, mas ela precisa entender que ela pode ir pontualmente. Sair do zero, do básico, é muito mais difícil, claro, né? Aline, eu não sei nada. Aí realmente vai tomar mais tempo, porque você precisa da base, da fundação, né, do idioma que eu falo, que é para você se virar bem em qualquer situação, para você conseguir desenrolar. Mas aquela pessoa que já estudou, eu sei um pouco aqui, a gente consegue moldar para a necessidade dela. E ir trabalhando o emocional, para ela entender que ela consegue, que não é porque já deu errado lá atrás que agora vai dar errado de novo. E esse trabalho eu faço também do comportamento, a postura que ela vai ter. Porque as pessoas chegam e falam assim, hello, I'm fulana, I'm gonna talk about... Ou então, I'm sorry about my English... Já pede desculpa. Desculpa antes de começar. Eu proíbo as minhas alunas, meus alunos, meus clientes de falarem dessa forma. Eu falo, você nunca vai pedir desculpa. O inglês não é a sua primeira língua. Você está ali com a informação que as outras pessoas precisam e está se esforçando para falar inglês. Então, não peça desculpa, porque você já diminui todo o seu speech. A pessoa já fala, olha lá, vai ser difícil, então já perde o interesse. Então, eu proíbo todo mundo de falar assim, e as pessoas lembram disso depois. Aline, eu não falei, não pedi desculpa. Aline, como que é, na prática, o seu método? A pessoa se encontra com você quanto tempo? Fica com você? Você dá aula presencial? Como que é? Porque a gente, com certeza, né, vai impactar mulheres que querem esse próximo nível do inglês aqui com você. Ótimo. Eu faço sempre a sessão estratégica, que é para entender o momento que a pessoa está com o idioma e na carreira, para ver se as duas coisas batem, porque é o que eu falei, eu não sei nada, Aline, eu não sei nem o verbo to be, mas a pessoa está aspirando ali uma vaga que ela já tem reunião. É muito mais difícil e demora. Tá bom. Então, é possível, mas vai tomar um tempo, não vai ser de uma hora para outra. Então, eu entendo se, com esse inglês, a gente está nesse momento, o seu inglês, então a gente consegue já trabalhar isso, e aí focar nisso. Então, a sessão estratégica já traz um planejamento personalizado. Já entendo um pouco da área da pessoa. Claro que eu vou entrar mais a fundo na área da pessoa quando eu a conheço, quando eu tenho contato no dia a dia, mas já faço as perguntas ali estratégicas para já conhecer o que ela faz, a necessidade do inglês ali dentro do trabalho dela. Hoje eu trabalho com pacotes. Os pacotes, em geral, são semestrais. Mas se há uma demanda especial, eu vou entender. E eu monto o pacote especial, encontros de 1, 2 vezes por semana. 3 vezes por semana é muito difícil alguém que faça. Tem que ser uma pessoa, assim, com uma demanda muito urgente. Porque as pessoas não têm nem tempo para isso, né? Então, é aquele momento que a pessoa realmente precisa e ela vai achar o tempo. Mas, normalmente, 3 vezes por semana eu já acho muito nessa vida corrida, que é o corporativo, que é o executivo. E aí eu monto, então, o pacote também personalizado ou o pacote de 6 meses. Por que 6 meses é o regular? Porque em 6 meses as pessoas conseguem ver um resultado muito bom. Muito bom. Eu tenho até um exemplo, né, de uma aluna, ela já não está mais comigo, ela já seguiu, né, seguiu o caminho dela, mas há 2 anos, mais ou menos, ela me procurou, porque ela estava numa empresa grande, que comprou uma empresa americana e estava trazendo laboratório para o Brasil, e ela em RH responsável por todo o contato e todo um trâmite aí, principalmente com funcionários, enfim. Quando a gente conversou, teve a sessão estratégica, ela me mostrou um inglês muito bom. Eu falei, mulher do céu, você já fala inglês. Mas o que faltava? A confiança. Porque ela achou que não estava bom o suficiente, não ia desenrolar naturalmente durante as reuniões dela.
durante as apresentações. Então, ela precisava de alguém para dar um suporte, e foi aí que a gente conseguiu fazer, em 6 meses, um trabalho bem personalizado. Eu a preparava para as reuniões, para as apresentações que ela tinha que fazer, mas mais a parte da mentalidade dela, do emocional. Trabalhar essa coisa do, olha, você consegue, você tem a informação aqui, né? Você já sabe, você domina isso, então as pessoas estão lá para te ouvir. E algumas técnicas também que eu uso. Em 6 meses ela já estava tranquila, dominando as reuniões dela, a ponto de, durante o nosso encontro, falar, e aí, tem alguma demanda para hoje? Não, Aline, vamos seguir o seu planejamento. Então, 6 meses. Ela ainda ficou comigo por mais 6 meses para mais manutenção. Depois, outras demandas vieram na vida dela. Uhum. Mas é um case que, assim, em 6 meses, essa confiança veio. Ela já tinha o inglês, claro. Dá sempre para melhorar alguma coisa em termos de vocabulário, expressão. Durante os encontros, por mais que a gente esteja discutindo, eu identifico falhas, eu falo, olha, aqui você está tentando usar isso, vamos melhorar aqui e tal. Se a pessoa estiver errando muito, paro tudo, volto no assunto da estrutura da língua e trabalho com a pessoa. Então, não é simplesmente, mas eu vou só discutir. Não, eu corrijo, melhoro o inglês da pessoa também. Mas, muitas vezes, não é tão necessário quanto a postura, a confiança, o comportamento dela mudar com relação ao inglês dela. Aqui é o como, né? Como que você se porta, como que você se apodera, como que você se sente segura. Sim. Seus principais alunos estão dentro do corporativo. Sim. E a gente fala com executivos, fala com RH. Executivos, RH, já tive diretora de vendas, de marketing. Tenho, assim, alunos de todas as áreas. Empreendedor. O empreendedor que está começando a fazer negócios nos Estados Unidos. Fala inglês, mas o inglês dele, para esse tipo de negociação, não impressiona. Ele fala, ele se comunica, então ele consegue. Mas ele quer impressionar o cliente da mesma forma que ele impressiona em português. Entendeu? Sabe aquele encantamento do vendedor, do empreendedor, na hora de falar? Ele quer fazer isso em inglês também. Então, nós estamos trabalhando isso. Inclusive, ele fazendo a apresentação da empresa dele, fazendo pitch para mim, para que eu entenda mais também, mas ele já está treinando isso para que ele consiga fazer essa negociação nos Estados Unidos, diretamente nos Estados Unidos. Um case de sucesso da Aline, alguém que, assim, você sabe que é uma pessoa influente, nossa, estava comigo, deu certo, ou que não deu e precisa continuar. Me fala alguém assim. Bom, tem vários cases, né? Essa que eu comentei, que em 6 meses a gente viu um grande resultado. Acompanhei muito tempo uma diretora de vendas também de uma empresa alemã, que ela mudou a postura dela durante os encontros, porque ela não tinha confiança e, de repente, ela tá simplesmente viajando e fazendo vários encontros e se apoderou do inglês. Tive, né, agora a gente tá com uma pausa aí, já faz um tempinho por conta de agenda, um aluno muito influente no mundo da educação virtual, online, que a gente tem hoje. Nós já trabalhávamos há algum tempo, sempre nessa condição. Trabalha um pouco por uma demanda, depois a agenda dele toma o tempo dele, aí depois ele tem uma nova demanda, ele volta. No ano passado, ele estava com uma necessidade de negociação nos Estados Unidos. Olha, ele, os parceiros dele, e ele sentia que o inglês não estava bom, então a gente fazia um trabalho exatamente para essa negociação. Ele foi, participou, deu tudo certo lá na negociação deles. Aí a agenda dele tomou todo o tempo dele, então a gente não conseguiu. Mas ele é um cara super influente hoje que fala da educação aqui no Brasil. Então ele quer também falar da mesma forma quando ele negocia fora. Então a gente vai e foca exatamente no público. Quem é que vai estar ouvindo ele? Como que eu falo com esse público? E aí eu trabalho a parte de listening, porque aí entra sotaque também para atrapalhar e deixar a pessoa mais nervosa. Então nós fizemos um trabalho bem pontual
pro ano passado. E aí, agora ele tá aí, eu acompanho ele, vejo que ele tá sempre muito ocupado, sempre com um monte de mentorias, consultorias importantes que ele tem. Mas eu acredito que em breve a gente consegue dar continuidade para ele realmente dominar de vez o inglês e qualquer negociação ele vai tirar de letra. Você trouxe aqui na sua fala mentoria. Quando você traz o inglês estratégico para executivo e para carreira, você sai dessa posição de professora, né, Aline? A professora do inglês, a professora particular, não encaixa aqui para você. Você vem com esse olhar de consultoria, de mentoria, de treinamento. Você se enxerga aqui nessa cadeira? Sim, com certeza. Começou desse jeito mesmo. As pessoas, no meio das aulas, quando eu ainda focava muito em aula, as pessoas falam, nossa, Aline, você é praticamente uma coach. E eu falei... tô querendo mesmo. E aí fui desenvolvi, inclusive, o conhecimento. Eu busquei o conhecimento para poder atender essa demanda. Não adianta só sair da minha cabeça, né? Eu acho que assim é o certo. Não. Quando eu comecei lá atrás a entender a dor, eu fui buscar esse conhecimento, porque eu falei, eu tenho essa responsabilidade sobre as escolhas das pessoas, né? O caminho que elas vão decidir. E então eu me especializei aí em inteligência emocional, PNL, fiz pós em neurociência e comportamento, fiz uma pós em business coaching, assim, num instituto relacionado a Harvard, que é a Galícia, né, que a gente tem virtual, e eles estão ligados ao IOC, que está dentro de uma unidade médica de Harvard. Então, assim, é muito validado o método. Eu tive esse cuidado, né, de buscar um curso honesto, correto, porque o coaching hoje tá meio banalizado, né? Mas foi um curso muito bacana. Até hoje eu tenho contato, participo de alguns laboratórios com os professores. Então, tenho técnicas que eu consigo ajudar essas pessoas, muitas vezes, a maioria, em inglês. Em inglês, eu aplico elas em inglês durante os encontros. Quando é um caso muito específico, a pessoa tá com uma dor muito grande e muito urgente, eu sugiro para ela, olha, quer fazer essa técnica aqui, essa atividade em português para você entender melhor essa demanda, isso. Só que aí a gente separa um tempinho para isso. Mas quando a pessoa tem condições de já levar todo esse trabalho em inglês, a gente faz tudo em inglês. Tudo em inglês. Então, isso não é ser professora de inglês. Porque eu ouço muito isso. Meu professor só faz isso, só trabalha isso. Sim, porque aquela pessoa está focada no inglês. Eu foco no uso do idioma e no comportamento que você tem ao usar o idioma. Se você pudesse deixar um recado... Pudesse não, porque agora eu vou te dar a oportunidade de poder, né? Deixar um recado para esse executivo que está nos vendo, ou para essa mulher que está nos vendo e tem acesso a esse executivo, a essa pessoa que está aqui na carreira, qual que era o recado que você deixaria, Aline? Porque, assim, é muito bom, né, o processo que você entrega. Lu, tem uma coisa que eu prego muito. Preparação. Se prepara, esteja preparado. Se você está nesse mundo executivo, corporativo, de negociação, porque até o empreendedorismo traz isso, se você está envolvido nisso, alguém que você conhece, né? Porque a gente conhece, todo mundo tem na família ou amigos que estão inseridos nesse mundo. Não é à toa que a gente tem no Instagram várias páginas que fazem memes disso, que são um sucesso, porque tá todo mundo envolvido. Mas o meu recado é esse, esteja preparado. Não espere a oportunidade chegar até você, para você ter que correr atrás, e aí o desespero bate. A frustração, aquela necessidade da perfeição é imediata e aí não tem tempo para isso. Então, prepare-se. Be prepared. Essa é a minha mensagem que eu sempre escrevo lá nas posts. Be prepared. O seu cliente está no LinkedIn? Principalmente no LinkedIn, porque é ali que as pessoas lidam muito no dia a dia as questões de desenvolvimento profissional hoje, né? E o LinkedIn está muito forte, tá desenvolvendo, inclusive, dinâmicas parecidas com o Instagram. E então, eu foco no LinkedIn hoje, já tive retorno, mas estou tentando também estar mais presente lá, porque eu entendi esse movimento, que as pessoas estão ali. Esse público busca essas
alternativas, nessas soluções ali no LinkedIn. O LinkedIn pro corporativo, executivo, ele é a principal fonte hoje de comunicação, não é? Com não é, certeza. Aline? E quando você vê ali, agora eu vou mais no pessoal da Aline, né? Quando você vê executivos postando, ou se pronunciando, ou levantando a mão de alguma forma, você já olhou e falou, nossa, esse cara precisa de mim? Ah, já. Vídeos, então. Ah, é? E às vezes o vídeo não é necessariamente em inglês. Mas a postura da pessoa, enquanto ela tá falando, eu falo, nossa, a gente podia melhorar essa postura. A pessoa não tá passando confiança. Legal. Então, às vezes eu olho e penso nisso. Falo, a gente poderia melhorar isso. Olha que legal. Mas o que eu acho importante é assim, a pessoa tá fazendo, né? Não tá deixando de fazer por conta de, tem que ser perfeito. Mas é o que eu falo, esteja preparado para a hora que demandar o melhor. Uma exigência maior, na hora que você quiser, aquele cargo super importante. Porque a gente trabalha e a gente quer crescer. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela coisa de, eu vou ficar nessa posição por estabilidade aqui por 40 anos. Não, passou. Muito menos quem tá vindo, essa geração nova, né? O pessoal quer ver sentido, melhorar, crescer, onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui. Então, a gente busca crescer. Se você quer crescer, a exigência também aumenta. E eu toquei nesse assunto, né, de você ver uma pessoa ali e já falar, nossa, ele poderia passar, né, comigo, porque eu lembrei do meme do inglês intermediário. Porque, gente, você que, né, que lidera aí, que tá no corporativo, que pensa em carreira, você já escutou, já preencheu um formulário na sua vida que você teve que colocar lá inglês, básico, intermediário e avançado, e você colocou intermediário. Eu tenho certeza, eu já fiz isso, tá? Intermediário, depois eu vejo o que eu faço. Depois eu vejo o que eu faço. Mas isso é real? Isso acontece? Acontece muito, muito. E no LinkedIn, né? Isso acontece muito porque é aquela coisa, eu quero chamar atenção. Uhum. Depois eu corro atrás. Só que o aprendizado de um idioma, ele é um processo. Ele não acontece muito rapidamente, igual uma outra habilidade que você, mais técnica, né? Que você pode ir lá, estudar no livro, às vezes até sozinho, na internet. O idioma, ele envolve várias habilidades, que é você entender, você vai ouvir, você vai entender, compreender, decodificar, e aí você vai reagir, entendeu? Então, é um processo muito longo. Eu comparo com como você aprendeu a falar português. Eline, eu fui para a escola? Não, você já falava quando você foi para a escola. Que você tem as referências. Você aprendeu a escrever, a estruturar a sua língua na escola. Mas a falar, você era um bebê totalmente exposto. Olha a importância do listening, que eu falo para muita gente. Totalmente exposto à língua falada, até o momento de você começar a tentar repetir. Uhum. Sons, palavras, frases desconexas ficam engraçadinhas e a gente dá risada às vezes quando tá aprendendo, até você conseguir colocar o sentido que você quer na frase e se comunicar de verdade. Então, é um processo. Quando você é criança, você está totalmente imerso na língua portuguesa e desenvolvendo. Hoje você é uma adulta, cheia de coisas tomando espaço no seu cérebro, não tem muito tempo de dedicação, não está imersa na língua inglesa. Então, imagina o quão mais difícil é esse processo. Perfeito. É demorado. Por isso que eu falo, be prepared. Vai atrás antes. Você tá no corporativo, tá no executivo, almeja, né, crescer, você vai precisar do inglês. Ele, igual você falou, ele já não é mais um diferencial, ele é essencial hoje. Pós-pandemia, então, nem se fala. Quantas pessoas conseguiram oportunidades fora do Brasil, trabalhando no Brasil. Então, eles têm esse contato. Precisa saber. Hoje, você não precisa nem sair do país para trabalhar em inglês. Mas, então, corre atrás. Be prepared. Eu acho que é o mais importante. Dê tempo ao tempo para você desenvolver e, na medida do possível, né, conforme a necessidade houver, a gente consegue, então, afunilar a sua necessidade e focar no seu uso. Aonde você vai usar? Para quê? Com quem? E te preparar para isso. O inglês, ele é a porta de entrada para o mundo corporativo, principalmente para essa pessoa que quer ter carreira. Você prepara essa pessoa para que ela esteja nessa melhor potência quando a gente olha o inglês. E o maior desafio dessa pessoa é a preparação.
pelo que você me traz. E nos seus encontros, você traz aqui a correlação da confiança e traz o inglês como meio para chegar no resultado. Cara, isso é incrível. Isso, A gente usa o inglês. Como meio. Que é o que eu falo para todo mundo. Eu vou te ajudar a usar o inglês. Então, para seu desenvolvimento, você já está usando o inglês. Acontece muitas vezes, a pessoa teve aquele dia muito complicado, aí chega, nossa, Aline, hoje aconteceu isso. Ela passa o encontro inteiro me falando o que aconteceu. É do trabalho, é situação, tá tomando o tempo da pessoa e ela só falou aquilo. Mas ela tá usando o inglês para falar aquilo. Então, eu sempre falo, isso para mim é a melhor prática. Isso você tá exercitando aqui a escuta, a prática. E eu tô tentando entender a história dela. Então, se eu estou entendendo e reagindo à história dela, tá funcionando, a comunicação tá chegando aqui. Mas você é professora, Aline, você entende, mesmo quando a pessoa não consegue... Eu não entendo. I'm sorry? Se não ficar claro, eu vou mostrar para a pessoa que aquilo não ficaria claro mesmo se fosse para um nativo. Porque ela precisa saber. Ela precisa entender. Opa, olha lá a cara dele, ele não me entendeu agora. Melhor eu refazer essa frase. E aí eu mostro isso para a pessoa. Vida real, prática. Tem que ser. Prática. Não vai ser lindo quando você chega na frente de um gringo. Entendeu? E tem muito gringo que não tem paciência. Tem. Tem muito gringo que não tem paciência. É a hora da sua postura. I'm sorry. Let me continue. I'm sorry. Let me make my point. É realmente ter a atitude de, peraí, não é porque você, né, domina o inglês que eu tenho que falar rápido aqui, correr com tudo, não. E é a confiança. Que vai fazer você falar isso. Exatamente. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Mentira. Verdade. Toda vez que eu sento com você, a gente fica horas e horas falando, já percebeu, né? Verdade. É uma delícia. É muito bom, né? Falar de desenvolvimento. Eu gosto muito. E você traz um olhar muito peculiar aqui, né, Aline? Porque você pega uma dor da pessoa, você desenvolve isso num outro idioma. Sim. Né? Então, juntei duas paixões. Duas paixões. O inglês, que eu, desde as Spice Girls, que eu amo. Inclusive, ainda sigo elas, todas elas no Instagram ali. Então, assim, sou fanzoca. O ano que vem, elas completam 30 anos do primeiro álbum. Eu tô rezando por uma reunião, de novo, elas fazerem alguns shows, pra eu poder finalmente Jéssica, assistir. Nós vamos fazer lá no LinkedIn um deparo aqui, tá? Spice com a Aline. Não deixa eu esquecer disso, gente. A Jéssica que tá aqui junto com a Aline, não podia deixar de falar isso pra ela. Vamos fazer? Vamos fazer, mas não adianta ser no LinkedIn, que elas não têm LinkedIn, gente, é Instagram. Não, mas só pra todo mundo que tá escutando o podcast ver essa ligação. Sim, ótimo, vamos fazer ela cantando, Jéssica! Eu tenho foto da adolescência vestida de Sporty Spice. Não, gente, fechou. Tenho. Vamos fazer isso. Fã, gente, fã, eu era Que fã, legal. sou fã, gosto, acompanho muito o trabalho delas ainda. Sei quem tá nativa, quem não tá, ainda acompanho, mas memórias, né? Memórias. Falando em memórias, nós temos um espaço aqui no nosso bate-papo, onde eu te dou uma palavra e você me responde com a primeira que vier. Uhum. Eu nunca consigo falar uma palavra só, tá? Nunca consigo, porque a gente sempre desenrola aqui um texto, uma frase, e a gente vai conversando. Mas o intuito aqui é a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá ótimo. Tá bom? Uhum. Um sonho da Aline. Eu acho que, assim, hoje o maior sonho é viajar para a Europa, que ainda não consegui realizar isso. Então, eu tenho esse sonho de conhecer a Europa. Fazer aquele tour. 40 dias. Vou para todo lugar. Um ano sabático seria, eu pedi muito. Mas... Gente, eu quero um ano sabático também. Mas assim, mas realmente tour de conhecer, eu gosto muito de história. Filmes de história me encantam. Arte, eu gosto muito. E aí você junta o inglês ali, então, né? E viajando, então eu tenho esse sonho. Estou planejando há algum tempo já. Quando estava na iminência de acontecer, veio a pandemia. Aí depois muitos outros planos vieram no meio do caminho. Foi quando eu comecei a andar sozinha, assim, autônoma, né? Então, muita coisa tomou minha atenção além disso. Mas tá aqui, tá no radar já faz tempo. E aquele sonho que você já realizou? A compra da casa, com certeza, né? Morar em uma casa. Eu cresci em casa com espaço. Eu gosto muito de cachorro. Eu tenho o meu filho de 4 patas. E mudar para uma casa foi outra vida para ele também. Então, no pessoal, a casa. No profissional, com certeza, trabalhar
com a minha metodologia, do meu jeito, eu poder escolher como que eu vou atender esse cliente e realmente atacar essa dor que eu identificava. Um sorriso. Meu sobrinho. Tia Coruja. Eu falo que, assim, como eu não pretendo casar nem ter filhos, ele é o mais próximo de filho, né? 4 aninhos agora em setembro, então ele é o xodozinho, com certeza. E hoje o sorrisinho dele é um encanto, faltando um pedacinho. Faz tempo que ele quebrou o dentinho, a dentista desistiu. Eu falei, não, deixa eu trocar o dente. Aline, um amor. Próprio. Primeiro, eu entendi isso há algum tempo, a me valorizar e falar, opa, peraí, não sou... ninguém é melhor do que eu, né? Eu aprendi a me valorizar e começar a ter esse valor próprio que eu não identifico. E muita mulher com muito potencial. Elas têm muito essa coisa de, mas será que é pra mim? Mas é demais pra mim. Eu falo, por que demais? Porque a fulana... A fulana foi lá e conquistou, né? Então, eu sinto muito essa falta em muitas profissionais que eu acompanho. E eu tento trazer isso para elas. E elas sentem isso de mim. Que elas comentam, às vezes dão feedback. Falam, nossa, Aline, se realmente, né, tem muita segurança, muita confiança em você. Sim, o meu amor próprio vem primeiro para que eu possa amar os outros da maneira correta também. Não vou necessariamente me colocar como melhor, mas entender o meu valor. Um desafio. O Hara tá sendo um desafio. Muita Adorei coisa nova, essa. muita coisa Eu nova. adorei. Primeira vez fazendo live, primeira vez postando podcast. Então, assim, tá uma delícia, gostoso. Mas, com certeza, foi aquela hora que eu resolvi tirar o band-aid. Vamos lá, Aline, entra pra uma comunidade agora e... exatamente isso, mostra o seu valor, entendeu? Mas tem uns desafios aqui. E como que... agora eu vou entrar aqui, você me trouxe, né? Não posso deixar de perguntar. E o que fez você tomar a decisão de entrar no Hara? Eu acompanhava o podcast. E aí eu consegui ver mudança em uma profissional específica. Posso falar aqui, né? A Cata. Sim, pode. Que eu já acompanhava a Cata pelo Instagram. Então, eu acompanhei a mudança de posicionamento dela, de postura, de comunicação dela nesse meio. E eu achei super legal. Aí eu conheci o podcast. E aí eu já falei, opa, é isso aí que eu quero. É essa mudança, esse desafio que eu quero. Estamos atendendo às expectativas? Tá Sim. bom? Tá bom? Então tá bom, vocês vão ver a Aline ainda, gente. Aguenta, daqui a pouquinho. Daqui a pouco ela é black, daqui a pouco... Mas eu acho que o mais gostoso aqui, dentro do que a gente entrega, né, do Hara, e eu falo que a mesma paixão que você tem com o inglês e com a pessoa, eu também tenho aqui dentro do movimento, que é você ver essa evolução. Porque você já é uma profissional, né, com muito conteúdo, com muita estratégia, você tem uma base aqui, né, que sustenta a sua tese, e só foi alinhar o que realmente você faz e te dá essa propriedade, essa segurança para você falar. Você faz isso com muita maestria, Aline. Mas tem esse ponto, né? Você tem o seu limite. Eu faço o meu trabalho com maestria. Mas, de repente, essa conexão, me faltava alguém para pegar na mão e falar, Aline, é assim que você faz. Então, a gente precisa de ter parceiros exatamente para isso. Aonde chega o seu limite, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a condição de desenvolver bem isso aqui, eu preciso de ajuda. Então, é onde a gente precisa dar as mãos, né, e arrumar as parceiras, os parceiros, porque senão você fica sempre ali, no mediano. E olha que interessante, para você que está nos escutando, a Aline faz exatamente isso dentro do movimento dela, que é o movimento de um inglês estratégico para executivo, para liderança, para carreira. E eu faço esse mesmo trabalho para mulheres, né? E o meio aqui pode ser o mesmo, e a gente chega todo mundo no mesmo desafio, Sim. que é evoluir com esse ser humano, dar o próximo passo e impulsionar. Olha que legal. É muito bom, né? Os Eu caminhos se encontram. Aline, alguma coisa que você não falou, você queira falar, deixar marcado aqui no seu podcast? Bom, deixa eu ver. Eu acho que é isso, Lu. O que eu prego muito é estar preparado e autoconhecimento, que eu acho que a gente acabou não falando aqui, mas faz muita diferença. Fez diferença na minha vida.
quando eu simplesmente estava em escolas, assim, de franquias, meio sem sentido na vida, trabalhando para pagar as contas. E aí eu falei, gente, eu preciso mudar de vida, Mas a minha falta de autoconhecimento me levou para um caminho totalmente diferente, que foi fazer engenharia civil. Foi quando eu entrei na faculdade. Eu falo que eu entrei na faculdade por total falta de autoconhecimento, porque eu nunca fui de exatas. Eu simplesmente conheci uma pessoa bem-sucedida que falou, você quer fazer algo mais prático? Vai para engenharia. Arrisquei engenharia. Sofri feito louca, mas me formei. Não me arrependo. Foi, assim, uma mudança de perspectiva. Eu comecei a perceber as coisas também com outro olhar mais prático, mais objetivo e a aprender a buscar soluções mais assertivas o tempo todo. Então, talvez seja isso que ajude a entender quando eu escuto muito o meu cliente e eu entendo que existe caminho. E eu consigo ajudá-la a enxergar isso. Porque eu consegui criar essa percepção, porque na engenharia é isso, é você buscar a solução. Tem problema aqui, problema tem o tempo todo. Uhum. Então, como que eu resolvo? Como que eu faço? Né? Então, eu acho que depois disso, eu entendi isso. Eu falei, eu me meti num lugar que não era para mim. Então, eu fui buscar mais autoconhecimento, desenvolver o meu próprio autoconhecimento, entender onde eu podia melhorar, o que eu tinha de bom, que eu realmente tinha que investir naquilo, que aí eu não segui na engenharia, por mais que eu tenha trabalhado um pouquinho nessa área, não era o meu forte. Então, eu foquei em outra área, que era voltar para o inglês, voltar para desenvolver pessoas, e aí fluiu. Que aí eu desenvolvi meu conhecimento, meu autoconhecimento, conhecimento para ajudar as pessoas, técnicas para ajudar as pessoas, e aí eu foquei nisso e agora tá dando super certo. Preparação, autoconhecimento, estratégia, você na melhor versão e o inglês como meio. Inglês como meio. Uau. A gente encerra esse nosso episódio do Lu Pratos Convida com um oferecimento aqui do Levi da Mata Esportes. O Levi da Mata Esportes é uma assessoria, né, com treinos exclusivos e personalizados para corrida e para bike. Ele tem aqui uma equipe pronta para te apoiar, tem aulas de bike para criança e tem também bike fit profissional. Eu te vejo no próximo episódio.